Shalom Uvrachá. Diz o Baal Shem Tov que cada coisa que a gente vê ou ouve, nós temos que estudar disso um ensinamento para o trabalho divino. E nada mais importante do que o noticiário. Quando você escuta uma coisa, Hashem ele te deu o direito e o dever de interagir com a criação. Ou seja, quando Hashem nos fez, ele usou a frase: vamos fazer o homem, nascer Adão, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E aí a pergunta é, com quem ele estava falando? Que depois disso ele nos criou sem ajuda de ninguém. Então com quem ele estava falando nessa hora? Dizem nossos sábios que antes de nos criar, Hashem criou os anjos. Então Deus criou os anjos antes de criar o ser humano. E depois, por humildade, sendo que Deus é a essência da humildade, Hashem ele é o extremo da humildade. Está escrito que Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os seres humanos. Então Hashem é mais humilde do que Moshe Rabbeinu. E nesse extremo de humildade, sendo que esses anjos eles interagiriam com a gente, então Hashem falou para eles: vamos fazer o homem. Ou seja, Hashem iria dar para eles depois funções em relação a nós. Então Hashem falou para eles: olha, deu uma satisfação para eles. Então, não é que não fez a gente e depois falou para eles: cuidem. Não, mas deu uma satisfação para eles. Falou: vamos fazer o homem. Então, sendo que eles não teriam nem como participar da nossa criação, então Hashem ele nos criou sozinhos. Tem uma segunda explicação para isso que já usou, que cada nível, nós temos 4 mundos espirituais básicos, que é a geografia espiritual agora. 4 mundos espirituais que eles são chamados de o mundo do concerto, o Olam HaTikun, que começa de cima para baixo no mundo de Atzilut, e depois Briah, depois Yetzirah e depois Asiah. E cada um desses mundos, a revelação divina é superior. Então a palavra nascer Adão, de acordo com Zohar, é que o mesmo Deus que nos fez num nível de Olam Asiah, no nível desse mundo mais baixo, que fez o nível da nossa alma, nível da nossa alma divina, chamado de nível Nefesh. Esse mesmo Deus, no nível superior, no nível de Olam HaYetzirah, no nível de mundo da Yetzirah, ele nos fez a nossa alma divina nível Ruach. E esse mesmo Deus, mas numa revelação mais elevada ainda, numa revelação a nível de Briah, ele fez a nossa alma divina nível de Neshama. E esse mesmo Deus, numa revelação divina maior ainda, ele fez a nossa alma divina no nível de Chaya, depois no nível de Yehida, que seria o Olam Atzilut, o nível de Chaya, e o Keter de Atzilut seria a Yehida Shebanefesh. Então, na prática, diz o Zohar, Hashem está fazendo, é o mesmo Deus que nos fez em 5 níveis diferentes, e a cada nível a revelação divina é maior, mas é maior assim, muito superior. E por isso é usada essa linguagem: vamos fazer. Quer dizer, é Hashem no nível de Olam Asiah, depois Hashem no nível de Olam HaYetzirah, depois Hashem no nível de Olam HaBriah, depois Hashem no nível de Olam Atzilut, depois Hashem no nível de Keter de Atzilut. E de qualquer maneira, nós chegamos a esse assunto que, de acordo com o Zohar, sendo que Hashem falou: vamos fazer o homem, quer dizer que Hashem nos fez dentro de cada um dos níveis do Olam HaTikun,
E nós temos, a nossa alma ela é ligada a cada um desses níveis. Aí nós sabemos que os anjos mais altos, eles estão no Olam Abriá. Aquele anjo do Olam Abriá, ele é chamado de Saraf. Aí dois já são chamados de Serafim. Serafim é o plural. Em hebraico é plural masculino. M. E por isso que nas traduções eles chamam o anjo de Serafim, mas não, Serafim não é um. Serafim já são dois. Um é Saraf. Aqueles anjos de primeiro escalão, os anjos do mundo de Briá, eles são responsáveis pelas coisas principais aqui nesse mundo. Então são os anjos o Michael, o Rafael, o Gabriel, o Uriel. E depois nós baixamos de nível, Olam Yetzirah, lá já tem o anjo Memtet, vamos chamar ele de Memtet, com um tet só. Os anjos do Olam Yetzirah, a gente já não fala o nome, porque sendo que eles estão já são um escalão mais baixo, se nós falamos o nome deles, eles aparecem. Só que eles aparecendo, e nós estamos impuros, porque nós estamos num nível de pureza da época do Beit HaMikdash, que tinha lá o pozinho da vaca vermelha para nos purificar de impureza de mortos. Então o anjo aparece, a pessoa está impura, como se está passando aí o prefeito e alguém chama ele do banheiro. E ele ouviu que estavam chamando ele, e ele está supervisionando obras da prefeitura para ver se os funcionários estão fazendo certo a ponte. E aí alguém chama ele do banheiro, ele chega lá, uma pessoa dentro do banheiro chama dele, aí ele vai ficar muito bravo. Então por isso a gente não pode já falar esses nomes dos anjos da Yetzirah, os anjos do segundo escalão. Depois tem anjos do terceiro escalão. Então os anjos do segundo escalão, eles vão ser chamados de Hayot HaKodesh, animais sagrados. Quer dizer, porque eles, em relação aos anjos do primeiro escalão, é a mesma relação do ser humano para o animal. Depois tem os anjos do terceiro escalão, que já são o nosso nível, que é o lado espiritual do mundo de Asiá. Esses anjos do terceiro escalão são chamados de Ofanim. Um anjo é um Ofan, que já é o eixo da carruagem. Então, porque a diferença entre ele e o anjo do terceiro escalão, que é comparado já a um vegetal, em relação ao anjo do segundo escalão, que é comparado a um animal, em relação ao anjo do primeiro escalão, que é comparado a uma pessoa. Então esses anjos, eles teriam que interagir com a gente, e a gente fez eles antes de nos criar. Ou seja, tudo que tem no mundo tem um anjo responsável por isso. E temos uma cabala, inclusive a Gemara traz isso. Tem um anjo responsável pelo rio. Cada rio tem um anjo diferente que é responsável por aquele rio, responsável pela função do rio. É um anjo que é responsável por uma erva. A sementinha cai no chão, vai nascer agora uma erva. É o anjo que está lá do lado dela, fazendo com que ela cresça. Ou seja, tudo que acontece aqui no nosso mundo tem essa interação desses anjos lá de cima. Ou seja, não tem absolutamente nada que existe no mundo que não tenha um anjo responsável por isso. Então nós vamos ver em muitas ocasiões o Midrash fala sobre a briga das montanhas, que cada montanha queria que a Torá fosse dada em cima dela, que aqui não está se tratando de montanhas de verdade, mas está se falando dos anjos responsáveis por aquelas montanhas que eles se pegaram lá em cima. E daí para frente tem detalhes e detalhes detalhados. Quer dizer que para acontecer aqui embaixo alguma coisa, primeiro ela começa a acontecer lá em cima, e aí ela vai descendo de nível até chegar no nosso mundo. Ou seja, se você quer consertar alguma coisa aqui embaixo, você tem que consertar ela lá em cima.
consertando ela lá em cima, aí ela se conserta automaticamente aqui embaixo. Então vamos para o mundo da Yetzirah. Tem um anjo que, vamos chamar ele de Memtet, que ele é responsável por 70 anjos que são responsáveis pelos 70 povos aqui nesse mundo. E esses anjos, abaixo deles, já tem ramificações, já tem anjos que são sincronizados com eles, que são responsáveis não somente sobre os 70 povos raízes, mas aí de 70 povos nós temos 200 países, e então existe uma sub-ramificação. Tem uma primeira ramificação de 70 povos e uma sub-ramificação dentro desses 70 anjos. Esses anjos lá em cima, eles são chamados Pamalya Shalmaila. Pela Gemara, o Zohar também usa essa palavra Pamalya Shalmaila. A palavra Pamalya é em latim, quer dizer família. Só que o latim de Israel, quando se escreve Pamalya. Se eles pronunciavam família, daria para pronunciar família também, não tem problema. Chegou para nós escrito Pamalya, a gente fala Pamalya Shalmaila. E a palavra família em hebraico é Mishpachá. Então, por que não foi usado o conceito família em hebraico? Foi usado o conceito família em latim, que no latim, alguém que era um filho adotado, ele também fazia parte da família. Em hebraico, no hebraico, eles chamam isso de Bnei Bait, os filhos da casa. Mas para ser família, que aí vai ter proibições de casamentos entre certos membros da família, o filho com a mãe, a filha com o pai, aí se é um filho adotado ou uma filha adotada, essa proibição não recai. Ou seja, de acordo com a Torá, um filho adotado poderia se casar com a mãe adotiva, uma filha adotada poderia se casar com o pai adotivo. Quer dizer, pode, não é poderia, pode até hoje. Então, quer dizer, nas proibições de casamento, tem que estar definido quem é família biológica, quem não, para que na hora que a gente chega no assunto de Halachá, que nossos sábios, eles determinaram que a mulher não pode se trancar em casa com um homem que não é o marido, não é o pai, não é o filho. Então, o filho adotivo, nesse caso, ela não poderia se trancar com ele, porque ele é alguém que não é o filho biológico dela, então ele não é chamado em hebraico de o filho dela, na Mishpachá, ele não é chamado de parte da família, ele já é chamado de Bnei Bait, as pessoas da casa, os filhos da casa. Mas no latim, o filho adotado também é chamado de família. Então o Zohar e a Gemara pegaram essa palavra do latim em relação aos anjos lá de cima, sendo que aqueles anjos, eles são tão diversificados, tipo o Memtet, que a gente não fala o nome inteiro, ele é do lado bom, do lado puro. Os 70 anjos que tem embaixo dele, eles são do lado impuro, e cada um é responsável por repassar a fartura do mundo de cima para o país dele, para o povo dele. E quando aqueles anjos se pegam lá em cima entre eles, tipo, cada um, ele quer uma terra melhor para o povo dele. Ele alega que aquela terra pertencia ao povo dele. Se eles não se entendem lá em cima, e eles se pegam lá em cima, aqui embaixo começa uma guerra entre dois povos. E essa guerra aqui embaixo, ela vai acontecendo de acordo com como ela vai acontecendo lá em cima, como aqueles anjos vão se discutindo. Então, um exemplo disso é o profeta Daniel, que ele nos conta que é uma revelação, que ele conta como aconteceu, que o Hanan, Meshach e Azaria, e eles entraram em pânico, eles sentiram medo tão grande, eles não viram nada, mas eles sentiram medo tão grande que eles saíram correndo e se esconderam. E só o profeta Daniel viu que se revelou lá nada mais, nada menos que o anjo Gabriel,
E o anjo Gabriel, sendo que ele é ligado a Gvurá, a Sefirah chamada de Gvurá, ele é do lado das durezas, das 5 durezas. A Sefirah se divide em 2 grupos, um grupo de 5 bondades, outro grupo de 5 durezas e 5 rigidezas. De qualquer maneira, aquele anjo se revelou, então coisa boa não é do lado bom, mas vai acontecer uma coisa ruim do lado bom. Então a gente chama isso de uma necessidade. Ou seja, quando Deus criou o mundo, no primeiro dia era chesed, era bondade. Então Deus criou o céu e a terra, tinha água para tudo quanto é lado. No segundo dia era gvurá. Então Hashem separou, fez separações entre a água de cima e a água de baixo. No primeiro dia está escrito que era bom. O segundo dia não está escrito que era bom. O terceiro dia ficou esse que bom, ficou em dobro. Mas no segundo dia, que era gvurá, não está escrito que era bom. Se não era bom, por que Deus criou essa separação? Bom não era, mas era necessário. Então a necessidade ela é do lado da Kedushá, do lado puro, do lado bom. Mas ela não é uma coisa boa, ela é uma coisa necessária. Então o anjo Gabriel também, ele é um anjo do lado bom. Mas a responsabilidade nesse mundo são as coisas necessárias. Então ele veio destruir Sodoma e Gomorra, ele é responsável por todos esses anjos lá em cima. Tipo, ele não é o responsável direto, que o Memtet no mundo da Yetzirah é o responsável direto, mas quando desce o anjo Gabriel do mundo da Briá, que é o mundo acima do mundo da Yetzirah, ele desce para o mundo da Yetzirah para interagir com esses 70 anjos, é diretoria que chegou, quer dizer, eles não têm como discutir. Então na hora que o profeta Daniel viu a revelação do anjo Gabriel, o anjo Gabriel falou para ele que vai tirar o anjo responsável pela Pérsia, vai tirar ele dessa região que era a Babilônia antiga, que estava dominada pelo Império Persa antigo, pelo Irã de antigamente, e vai colocar no lado dele, no lugar dele, o anjo responsável pela Grécia. Então a consequência disso foi o Império Grego, a expansão do Império Grego. Aquele lugar que pertencia à Pérsia, que o anjo responsável era o Sar. Esses 70 anjos são chamados de 70 Sarim, traduzido como ministro. Então o anjo responsável era o anjo da Pérsia, e aí os gregos invadiram a Babilônia antiga, e o anjo responsável por aquela região se tornou o anjo da Grécia. Então antes de acontecer a guerra aqui embaixo, aconteceu já esse remanejamento lá em cima. Quer dizer, aconteceu já uma guerra entre os anjos lá em cima. E aí a consequência disso foi a guerra aqui embaixo, que o Alexandre o Grande venceu os persas. Agora, se fosse o contrário, aí a guerra seria contrária. Ou seja, se o anjo Gabriel colocasse o anjo da Pérsia no lugar do anjo da Grécia, aí os persas invadiriam a Grécia. Então, isso é só um exemplo de muitos. E na prática, quando a gente vê que alguma coisa está acontecendo aqui no nosso mundo, quer dizer que ela já começou a acontecer primeiro no mundo de cima, nos mundos de cima, e ela vai descendo até os mundos de baixo. Então você ouviu o noticiário, você leu a revista, você descobriu que está tendo uma guerra agora entre a Rússia e a Ucrânia. E agora, por que diz o Baal Shem Tov, tudo que a pessoa vê ou ouve, ele tem que estudar disso um caminho no trabalho divino, tem que usar isso para o trabalho divino. Então por que essa notícia chegou até nós? Mas já que essa notícia chegou até nós, então isso quer dizer que, sendo que Hashem te criou dos 5 mundos, vamos dizer assim, do Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiah, mas que a Yechida Shebanefesh está lá no Keter de Atzilut,
Então seria assim, a gente criou dos 4 mundos, mas o quinto nível da nossa alma, tipo é o Keter de Atzilut, que já pertence ao mundo do Tou, mas sendo que ele é um Keter de Atzilut, vamos dizer que são 4 mundos, então, para ficar mais fácil o raciocínio. Então a gente criou a nossa alma nível Nefesh, que é esse mundo de Asiá, Ruach, o mundo de Yetzirah, Neshama, mundo de Briah, Chaya, que é Atzilut, e Yehida, que é o Keter de Atzilut. Então nós estamos sincronizados com esses 5 níveis. Então quer dizer que uma palavra que você fala, quando você usa o seu pulmão para falar essa palavra, você usa as suas cordas vocais, você usa os seus lábios, você usa a sua garganta, você usa... Quando você fala uma palavra, você está agora atingindo 4 níveis espirituais. Por isso a gente falou, de acordo com os homens, vamos fazer o homem, quer dizer, revelação divina no mundo de Asiá. Aí vem o nosso nível Nefesh da alma, revelação divina no mundo de Yetzirah, o nível Ruach da alma, revelação divina no mundo de Briah, o nível Neshama da alma, revelação divina no mundo de Atzilut, o nível Chaya da alma, revelação divina no Keter de Atzilut, o nível Yehida da nossa Neshama. Até lá você chega com uma palavra que você fala aqui. Então, quer dizer, você consegue fazer as pazes entre a Pamalha Shamal, a família de cima, que inclui os anjos de diversos tipos que não tem biologicamente dizendo, vamos dizer como exemplo, raciocínio da coisa que não tem nenhuma ligação biológica entre um e outro, não é o mesmo mundo, não é a mesma dimensão, mas que por causa que eles lá estão interagindo entre eles, e os povos do mundo que estão recebendo diretamente essa sincronização com os anjos responsáveis por eles aqui nesse mundo, e consequentemente começam as guerras aqui nesse mundo. Então você sabe que para resolver a guerra da Ucrânia não vai adiantar falar isso, falar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Vai adiantar primeiro que ela esteja resolvida lá em cima. Depois que ela se resolve lá em cima, consequentemente aqui embaixo ela se resolve, e vão justificar por vários motivos. Tem uma história. Antigamente tinha esporte de arco e flecha. Hoje saiu um pouquinho da moda. Hoje você não sabe nem onde comprar isso, nem onde praticar um esporte desses. Mas antigamente as pessoas moravam em lugares muito amplos. A pessoa tinha aquela alta sociedade antiga, né? Tinha os latifúndios. Então era muito comum na alta sociedade esse esporte de arco e flecha. Então uma pessoa estava visitando um castelo, naquela época tinha a família real, e uma história, ele está passeando no bosque do castelo, e ele vê um alvo desenhado na árvore e uma flecha bem no pontinho do meio do alvo. Aí ele falou: "Uau, olha essa pessoa, esse arqueiro, ele é muito bom." Aí ele continua passeando, ele vai mais para frente, ele encontra mais uma árvore com alvo desenhado e a flecha novamente bem no pontinho do meio do alvo. Aí novamente ele fala: "Olha, segunda vez já, ele não perde uma." Ele encontra agora uma terceira árvore com o alvo e a flecha bem no pontinho do meio do alvo. Ele fala: "Esse arqueiro é muito bom, ele não perde uma." Até que ele chega numa quarta árvore e lá ele encontra o arqueiro. O arqueiro, ele estava assim com um balde de tinta, com um pincel e com a flecha. Não tinha nem arco, não precisava nem arco. E aqui, o que ele fazia? Aí ele enfiava a flecha na árvore,
ou vamos dizer assim, que tinha o arco. Primeiro ele dava a flechada na árvore, e depois ele ia lá na árvore e desenhava o arco em volta. Desenhava, desculpa, o alvo em volta. Então, quer dizer, primeiro ele dava a flechada onde acertou, ele nem olhou para onde ele está acertando. Depois ele vai justificar, então ele vai desenhar o alvo em volta da flecha, e claro que a flecha vai ficar exatamente no pontinho do meio. E o mesmo acontece aqui nessas guerras que tem no mundo. Primeiro, tudo acontece lá em cima. Os anjos entre si, cada um reivindica a terra para o povo que ele representa, reivindica a terra para o povo dele, e o outro não concorda, e aí começa a guerra lá em cima, até que no final é feita a paz lá em cima, e aí automaticamente acontece a paz aqui embaixo, e aí as pessoas vão desenhando o alvo em volta da flecha, vão dizendo assim: a paz entre a Rússia e a Ucrânia é porque a Rússia não tem mais soldados, é porque a Ucrânia, o mundo depende do trigo da Ucrânia, por causa disso, por causa daquilo. E mesmo se não tivesse isso, não tivesse aquilo, não tivesse motivo nenhum, a guerra teria acabado, porque sendo que acabou lá em cima, ela acaba aqui embaixo também. Então, qual é a nossa função na hora que a gente vê uma guerra, a gente ouve sobre a guerra? A nossa função é, sendo que você pertence aos 4 mundos, a sua reza, ela faz a diferença nesses 4 mundos. Então, na hora que você reza aqui embaixo, automaticamente você está fazendo a diferença no mundo de Asiá, por causa do nível Nefesh da sua alma, no mundo de Yetzirah, por causa do nível Ruach da sua alma, no mundo da Briá, por causa do nível Neshama da sua alma, no mundo de Atzilut, por causa do nível Chaya da sua alma, e no Keter de Atzilut, por causa do nível Yehida da sua alma. Então, na hora que você estuda a Torá e você fala que no mérito da sua Torá você quer que tenha, aí você faz o seu pedido. Se o seu pedido, se para você é importante, você está gastando tanto tempo com o noticiário da Ucrânia, se para você é importante que tenha paz lá, ou você para de gastar tempo vendo o noticiário, porque para você não é importante que a guerra está acontecendo, mas se você já está gastando tempo vendo o noticiário, já te importa. Então, o que a Hashem fez para a gente nesse mundo, sendo que a Hashem nos criou, cada parte de nós é sincronizada com um dos mundos lá em cima. Então, qualquer noticiário que chega até nós é um noticiário interativo, quer dizer, nós podemos mudar as notícias agora. Se chegou até nós, quer dizer que está na nossa mão mudar essas notícias. Então, por meio do nosso estudo da Torá, por meio das nossas rezas, a gente vai conseguir corrigir lá em cima, como dizem nossos sábios, a linguagem do Zohar, adoçar as severidades na raiz. Ou seja, nós vamos conseguir mudar lá em cima o DNA do que está acontecendo aqui embaixo. Ou seja, nós conseguimos adocicar essas gvurot na raiz delas, resolver o problema lá em cima. Então imagina um exemplo material. Quem está por trás dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o Putin. O Putin, o presidente da Rússia, ele começou a guerra, ele dá continuidade à guerra. Então imagina, se você consegue convencer o Putin de parar a guerra, ele para a guerra. E o que a gente faz por meio da nossa tefilá, por meio da nossa reza, por meio do nosso estudo de Torá,
é que a gente consegue fazer as pazes entre a família lá de cima, entre os anjos entre si, e a gente consegue parar as guerras aqui nesse mundo. Essa é a receita, esse é o motivo que Hashem nos criou de todos os mundos, para que as palavras da nossa reza, quando elas são faladas com alegria e com energia, diz o Zohar, o principal é você colocar energia na reza, não tanto outras coisas. O principal da reza é energia. O que quer dizer? Nós estamos no mundo da Siyah. Na hora que você fala a Tefillah, você tem que falar ela com muita alegria, usando o seu corpo material para expressar a sua reza. E quanto mais você usa esse corpo material, mais essa reza tem efeito, assim diz o Zohar. Ou seja, é como o profeta antigo, Hashem falou para Moshe que para ele dar uma cajadada no rio Nilos, para o rio Nilo se transformar em sangue. Hashem falou, eu não posso dar essa cajadada porque quando eu era pequenininho, minha mãe me colocou numa cestinha, me colocou nesse rio me salvou a vida. Não posso ser ingrato. Então Hashem falou, o que Hashem deveria falar nessa hora? Deus devia falar, então não precisa de cajadada. Não, tinha que ter cajadada. Hashem falou para ele, então fala para o seu irmão, para Aaron, para ele dar a cajadada, porque precisa de cajadada. Se não tiver a cajadada, não tem sincronização entre o decreto lá de cima e o mundo material aqui embaixo. Então tem que trazer o decreto para baixo e aí tem que se fazer uma ação material. Dessa mesma maneira, diz o Zohar, na hora que você está estudando a Torá com alegria, na hora que você está rezando com alegria, você está usando o seu pulmão material, suas cordas vocais materiais, os seus lábios materiais, sua garganta material, para expressar as palavras da reza e do estudo, aí você consegue mudar em todos os mundos todas as coisas ruins que foram decretadas para esse mundo. Então, cada um de nós faz a sua parte, cada um de nós consegue fazer a mudança de acordo com o nível de esforço dele. E se você já teve tempo para ver o noticiário, agora você tem que ter o dobro de tempo para rezar, para pedir para Hashem que no mérito do estudo da sua Torá, no mérito da sua Tefilá, no mérito da sua reza, aí você pede exatamente o que você quer. Se você agora chegou um problema sério. Esse ângulo do problema, tem judeus na Rússia e tem judeus na Ucrânia. E os judeus da Rússia estão com medo da Ucrânia, os judeus da Ucrânia estão com medo da Rússia, até o ponto que tem lá em Israel, tinha passeata a favor da Ucrânia, tinha passeata a favor da Rússia. Então, aí você decide da sua reza, você está rezando para os ucranianos ganharem a guerra, para os russos ganharem, aí já não tem como me intrometer. A gente, cada um tem mas o que você tem que pedir é uma coisa que vai ser boa para todos nós. E o que vai ser bom para todos nós se não tiver mais guerra? Então, no lugar de pedir para os russos ganharem, porque você tem investimentos na Rússia. Estava agora nesse Shavuot com uma pessoa que ele tem investimentos na Rússia. Ou pedir para os ucranianos ganharem porque você comprou trigo da Ucrânia e não recebeu ainda a sua mercadoria. Aí no lugar disso, você pede para não ter mais guerra, para essa guerra terminar, e você faz a paz, você faz o Shalom Bait lá em cima, e por meio disso que você faz o Shalom Bait lá em cima, aí acontece a paz aqui embaixo. Quer dizer, você faz a paz entre a família de cima
E aí Hashem, consequentemente, tem paz na família de baixo. Então, por isso que todo noticiário é um noticiário interativo. Na hora que você ouve o noticiário, quer dizer que está na sua mão você mudar aquelas notícias. Tudo que você tem que fazer é rezar, pedir, estudar a Torá e pedir para Hashem para mudar a notícia, para isso, para aquilo, para mudar essa situação no mundo. Você tem que rezar com muita alegria, usando muito a sua energia. Você tem que estudar a Torá com muita alegria, usando muito a sua energia e fazer o seu pedido. Você pede para que tenha paz no mundo, para que tenha Geulah, para que já chegue a época que os povos do mundo eles vão trocar as suas espadas, vão transformar as suas espadas em enxadas e como diz o Rambam, que isso que está escrito que o lobo vai morar com o carneiro é um exemplo entre nós e os povos do mundo, que nós vamos conviver pacificamente, com muita harmonia entre eles. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Então, conclusão, todo noticiário é noticiário interativo. Qualquer notícia que você ouve, peça para Hashem, fala a sua opinião, e a sua opinião será levada em conta. Pede para Hashem como você quer, que desencadeamento você quer que tenha nisso, e no mérito do seu estudo da Torá, no mérito da sua reza, você lá em cima, você mexe os pauzinhos, e a consequência aqui embaixo é imediata. Atzlachá, brilhante, panasá, bechefa, e muita alegria.